Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, porque inicialmente eu vou começar com vocês fazendo a análise do edital da Caixa Econômica, tá? Para começar, eu acho que assim, a gente tem uma situação, para quem quer fazer concurso para a área bancária, muito interessante. Porque você tem 2 editais bancários na mesma data, com matérias semelhantes, não são iguais, semelhantes, e que permitem que vocês estudem para os dois de uma maneira só. Já vou falar quais são as diferenças, né? Porque você tem Banco do Nordeste, com prova prevista para 28 de abril, e você tem Caixa Econômica Federal, que, se eu não me engano, é 26 de maio. Mas tem aí a data, daqui a pouquinho a gente fala. Isso permite que vocês estudem tranquilamente para os dois, tá? Ou, não, Alexandre, eu só quero me dedicar à Caixa Econômica, tranquilo. Ou, não, só quero me dedicar ao Banco do Nordeste, tranquilo. Mas dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. Tem uma diferença sensível. A Caixa Econômica ela tem uma quantidade de matéria bem maior, tá? Bem maior. Embora o número de questões seja semelhante. Mas vamos lá, vamos ver passo a passo, e aí eu vou comentando essas características. Então, vamos lá. O cargo é técnico bancário novo, é o nome do cargo. O Banco do Nordeste é analista bancário, mas é a mesma coisa, né? É a pessoa ali, é a profissão de entrada de ensino médio, sem especialização, porque esse concurso da Caixa ele tem 2 cargos, ele tem ensino médio completo e tem também um profissional especializado na área de informática, que é o técnico bancário novo, TI, se eu não me engano, né? O salário, R$ 3.762, com vantagens, né? O bom das vantagens é que isso permite que esse salário aumente muito mais, né? Inclusive, a Caixa Econômica ela tem a questão também de participação em lucro e tudo mais, e isso é bem interessante. Olha aí na letra A já, participação nos lucros ou resultados nos termos da legislação pertinente do acordo sindical vigente. Se eu não me engano, eu cheguei a passar para vocês, eu não sei se foi para vocês ou se foi para outra turma, que a participação nos lucros em 2022 foi de R$ 8.000, a participação mínima, né? Então, você lá no finzinho do ano receber a título de participação nos lucros R$ 8.000, um bônus de 8.000. É bem interessante, né? Além disso, você tem plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição, alimentação, vale transporte, auxílio creche e o mais interessante, que é a possibilidade de ascensão profissional, né? Você vai poder progredindo para chefia, para gerência, para subgerência, então tem todas essas possibilidades. A carga horária, para mim, é um dos diferenciais, carga horária de concurso bancário, que é 30 horas, você não trabalha 40, você trabalha 6 horas por dia. Isso é um senhor diferencial, né? E a escolaridade ensino médio completo. Pessoal, cada dia mais está tendo menos concurso de ensino médio completo. Muitos dos concursos que eram de ensino médio estão se transformando em ensino superior. Então, assim, aproveitar quem ainda não tem um ensino superior para fazer esses concursos e, ao mesmo tempo que está fazendo o ensino superior, se matricula numa graduação. Antigamente era difícil, você tinha que ter tempo, né? Dinheiro de passagem para ir. Hoje você tem EAD. Além da EAD, você hoje pode fazer uma graduação em 2 anos. Você não precisa fazer uma graduação bacharelado de 4. Tem graduações ótimas aí de 2 anos. Inclusive, para ser sincero hoje, há alguns anos atrás, todo mundo que me perguntava assim, Alexandre, quero fazer uma graduação, o que você me aconselha? Eu sempre aconselhei, faça uma licenciatura. Faça uma licenciatura, sabe por quê? Mal ou bem, concurso para professor tem tudo que é lugar aí, né? Professor nunca vai deixar de existir. O dia em que deixar de existir professor, acabou tudo, porque quem é que vai ensinar os outros? Então, assim, faça uma licenciatura, seja uma pedagogia, uma letras, matemática, faça uma licenciatura. Agora, ultimamente, eu já tenho falado assim, quando a pessoa me pergunta o que eu faço, eu pergunto, você gosta de informática? Gosto. Então, faça da área de TI, porque é o que dá dinheiro. Licenciatura continua tendo muito emprego. Agora, o que dá dinheiro é a área de TI.
Então, faça uma análise de desenvolvimento de sistemas, faça defesa cibernética, faça uma tecnologia da informação. Isso é a profissão do futuro, né? Por exemplo, o TJ, agora eu não me lembro, acho que é o TJ do Paraná, vai abrir um concurso. Não, perdão, o TJ do Rio. Vai abrir um concurso com um salário bom. Aí, quando você vai lá, analista, opa, maravilha, só para TI. Só para TI. O Ministério Público da Bahia fez um concurso grande. O maior número de convocados, TI. Por quê? Todos os órgãos públicos estão se informatizando. Todos eles precisam desses profissionais. Então, aproveitem quem não é da área. Inclusive, tinha muito... Aqui no Polo, a gente teve muita gente, professor, que falou assim, não, vou mudar. Vou começar a fazer uma pós na área de... fazer uma graduação em TI. Porque a TI é bom que há 2 anos e meio você se forma, né? E dependendo da área que você tiver, você ainda pode conseguir umas isenções de disciplina para diminuir. Então, assim, quem não tem a graduação ou quer mudar de área, é um caso a se pensar. Mas aproveita a Caixa que ainda é ensino médio, tá? Ainda é ensino médio, não sabemos até quando. Vamos ver mais alguns detalhes aqui. Aqui eu separei um número de vagas. Sabe por quê? O concurso do Banco do Nordeste, quando eu fiz a análise do edital com vocês, eu falei assim, ó, é um número de vagas único. Terminou o concurso, vai ter uma lista de classificação. Primeiro colocado, vem cá, qual que você escolhe? Vai ser assim. Então, vai estar todo mundo junto, independente de onde a pessoa fez prova. Tá? Vai estar todo mundo junto lá. Agora, a Caixa Econômica não. A Caixa Econômica, no momento em que você vai fazer a inscrição, você já tem que indicar para qual polo você quer concorrer à vaga. E eu coloquei alguns aqui, que são alguns polos com uma quantidade considerável de vaga. Né? Salvador vai ter 63 vagas imediatas, mais 15 em cadastro reserva. Esse Salvador é Salvador e região metropolitana, tá, gente? Então vai entrar lá, Lauro, Camaçari, Simões Filho, todos os municípios do entorno. Bacabal, no Maranhão. Fala assim, pô, Bacabal, lá no interior do Maranhão, 88 vagas, mais 21 em cadastro reserva. Caruaru, em Pernambuco, é a região com o maior número de vagas. 96 vagas, mais 23 em cadastro reserva. Picos do Piauí, 60 vagas, mais 15 em cadastro reserva. Região metropolitana do Rio, que entra os municípios, não é a capital, tá? São só os municípios da região metropolitana. 22 vagas, mais 6 em cadastro reserva. E Guarulhos e Zona Leste de São Paulo, 50 vagas, mais 12 em cadastro reserva. Alexandre, será que vale a pena? Eu vi aí 96 vagas para Caruaru. Vale a pena eu fazer para Caruaru? Eu pergunto para você, você quer se mudar para Caruaru? Se você quer se mudar para aquela região, vale a pena. Você não precisa fazer a prova lá. Você pode se inscrever para lá e fazer a prova aonde você está. Só tem detalhe, tá? Você tem que levar em consideração se vai valer a pena você se mudar para lá com o salário que você vai receber. Ah, mas eu tenho parente lá. É outra história, tá? Outra coisa, uma vez vocês escolhendo um polo, vocês ficam pelo menos um tempo, eu não sei o tempo exato, mas eu acho que há 2 ou 3 anos que vocês não podem mudar. Depois de um determinado tempo, vocês podem até mudar, entendeu? Ah, eu fiz para o Caruaru, mas eu não me adequei bem, mas já está completando meu tempo, quando abrir uma vaga para Salvador, eu vou tentar. Existem essas emoções internas, tá? É a possibilidade. Eu vou falar com base na minha experiência. Pelo salário que eu não acho que vale a pena você mudar de cidade. A menos que você tenha uma estrutura já nessa cidade. Ah, eu tenho meu pai, tenho meu tio, tenho alguma coisa. Aí sim. Caso contrário, o salário não é tão... Se fosse um salário de 10 mil e tudo, valeria a pena. Mas eu acho que não é o caso. E, pelo menos para Salvador, o número de vagas é interessante, né? Essas 15 de cadastro reserva, com certeza, vão ser completadas. Eu só me assustei um pouco com as vagas de Rio e São Paulo, que foram muito poucas. Muito poucas as vagas de Rio e São Paulo. Eu imaginava que tinha bem mais. E não tem.
as vagas para o Nordeste elas estão muito mais robustas. É porque ocorre também uma remoção. Então, muitas vezes as pessoas que estão no Nordeste ou em outras cidades removem para as vagas de Rio e São Paulo, e isso acaba fazendo com que fiquem poucas vagas para o concurso. Tá? Mas ainda assim não achei poucas vagas. Eu acho que é um concurso que, como tem muita chamada, a possibilidade de vocês conseguirem serem chamados é bem interessante. Tá bom? Vamos lá, continuando. Inscrições. As inscrições, elas começam no dia 29 de fevereiro, tá? E vão até o dia 25 de março. Então, tem bastante tempo para vocês pensarem até lá. Só aconselho uma coisa. Faz a inscrição logo no primeiro dia, dia 29, aí depois você pensa. Se você não quiser, você nem paga. Ah, Alexandre, eu só vou receber salário lá no dia 10, mas faz logo para você não esquecer. Tá? E o bom é que a inscrição, o valor dela não é um valor muito puxado. Né? O Banco do Nordeste foi 65, que não foi um valor tão puxado, mas a Caixa ficou mais barata ainda, R$ 50. E vocês ainda podem pedir a isenção de 29 de fevereiro até 7 de março, naqueles casos, né? CAD único, se eu não me engano, a Caixa também tem doador de sangue, vou até dar uma olhada aqui. Por isso que eu falo, gente, doar sangue é um ato super legal, porque vocês ajudam o próximo, né? É muito bonito, as pessoas precisando, e vocês ainda têm a chance de ficar isento em concurso. Eu estou dando uma olhada aqui só para ver se a isenção ela também cobre a doadores de sangue. Não, essa não vai cobrir doador de sangue, é só doador de medula. Melhor ainda, tá? Não sei se tem alguém aqui que é doador de medula. A medula é ainda algo mais complicado ainda, né? Porque achar uma pessoa compatível de doação de medula é muito complicado. E você se inscrevendo como doador, é só você lá, vão coletar seu sangue e você fica cadastrado como doador de medula. Achar uma pessoa compatível é muito complicado. Então, pode ser que você só se inscreva e nunca doe. Né? Mas se acharem uma compatibilidade, vão entrar em contato com você para saber se você vai poder doar ou não. Então, assim, além de você estar ajudando uma pessoa que precisa, você ainda ganha isenção em concurso federal, né? Porque doador de medula é isenção em concurso federal. Então, quem ainda não é doador de medula, procure ser, né? É bem interessante, tá? Então, vocês têm o período de 29 de fevereiro até 7 de março para pedir isenção. Quem não pedir, R$ 50 é a taxa de inscrição. A banca é a mesma do CNU e do Banco do Nordeste. É uma banca que vai ter muito trabalho. CNU, Banco do Nordeste e Caixa Econômica. Isso é bom, principalmente para quem vai fazer os dois concursos. Porque vocês vão fazer Banco do Nordeste em abril, e aí vocês vão ter uma noção da abordagem que a banca faz para vocês fazerem a prova um mês depois da Caixa Econômica. Né? E aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter o curso normal, nosso curso vai até a véspera da prova da Caixa. Então, quem vai fazer Banco do Nordeste, a gente vai ali normal. Fez a prova do Banco do Nordeste, na semana seguinte a gente continua aí só com matéria da Caixa. E aí eu já vou falar de matéria para vocês entenderem como é que vai funcionar. Vamos seguir aqui. Se tiver alguma dúvida, aí vocês me perguntem, tá? Podem me interromper. Olha que coisa legal isso daqui. Eu acho isso maravilhoso. Esse concurso ele é composto de 2 fases. Na verdade, eles dizem 4, mas são 2, né? O que vale mesmo são 2. Prova objetiva e redação. Olha que lindo, a redação vale 100 pontos. A redação vale mais do que a prova objetiva. Então, se você for bem na redação, a chance de você ser classificado nesse concurso, ela é gigantesca. Por quê? Assim, são 60 pontos que valem a prova objetiva. Ela tem 60 questões. 25 de conhecimentos básicos e 35 de específicos. Existe um critério, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para você se classificar. Além disso, você precisa estar em 3 vezes o número de vagas para a região que você concorre, para você ter sua redação corrigida.
né? E aí sim vai fazer o somatório da prova objetiva com a redação, você podendo atingir o total de 160 pontos. Tá? Então, vamos lá para a gente falar da prova agora, como é que essa prova vai ser desenvolvida. Para quem está fazendo o Banco do Nordeste, deve ter sido uma decepção muito grande olhar para isso daqui. Porque o que é o Banco do Nordeste? Português, matemática e conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários é 80% da prova de Banco do Nordeste. Aí, quando você olha para a caixa, você vê que está tudo esmiuçado. Você tem 9 matérias na caixa. Língua portuguesa, língua inglesa o pessoal até se arrepia, né? Língua portuguesa, língua inglesa, matemática financeira, noções de probabilidade estatística, comportamentos éticos e compliance, isso forma os conhecimentos básicos, 25 questões. E na parte de conhecimentos específicos, 15 questões de conhecimentos bancários, 5 de tecnologia da informação e comunicação, 5 de conhecimentos e comportamentos digitais e 10 de atendimento bancário. Na verdade, as 15 questões de conhecimentos bancários e as 10 de atendimento bancário, elas também são questões comuns à questão à prova do Banco do Nordeste. Então, 25 de 60 25 de 60 vai dar aí o quê? Pouco mais de 40% da prova e se a gente somar com português, 30, metade da prova. Então, a gente tem aí a prova da Caixa, aproximadamente 55% é igual à prova do Banco do Nordeste. Agora, existem algumas matérias que são capciosas, né? São matérias que quem não é acostumado a fazer concurso não tem muita familiaridade. Língua inglesa. Língua inglesa, o objetivo da língua inglesa nesses concursos não é saber se você é fluente em inglês, é saber se você tem conhecimento de palavras-chave para entender textos, entendeu? Comportamentos éticos e compliance. É ética, mas entra a questão do compliance, que é muito importante nas empresas, né? Tecnologia da informação e comunicação é uma coisa um pouquinho mais aprofundada que informática. Então, são alguns pontos que o pessoal pode ficar com medo, mas eu digo de cara, não precisa se assustar muito não, tá? E eu vou explicar por quê. Vamos continuar aqui. A explicação está aqui. Olha só, vamos ler aqui. Após a primeira etapa, as provas, as 60 questões, né? Os candidatos serão classificados por polo, macropolo ou F. Então, você vai ser classificado lá. Eu me candidatei às vagas de Salvador. Então, vai ter uma lista só para Salvador, de acordo com os pontos obtidos. Serão eliminados os candidatos que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, ou seja, 60 questões. Você tem que ter acertado 30. Acertou 29, está eliminado. Acabou o concurso para você aqui. Tá? Tem que acertar 30 das 60. Além disso, também estão eliminados os que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos básicos ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da prova objetiva de conhecimentos específicos. Ou seja, são 20 questões de conhecimentos básicos. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Aqui, ó, são 25 questões. 5 de português, 5 de inglês, 5 de matemática financeira, 5 de probabilidade estatística e 5 de comportamentos éticos e compliance. Dessas 25, vocês têm que acertar 13. 13. Tá? Se acertar menos, vocês estão eliminados. Tá? São 13. E nos conhecimentos específicos são 35 questões. Vocês têm que acertar 18. 18. Se acertar 17, é menos de 50%. Então, quais são os parâmetros para vocês serem aprovados? 30 questões no total, 30 acertos, sendo que
pelo menos 13 de conhecimentos básicos e pelo menos 18 de conhecimentos específicos. Tá? Se vocês conseguirem isso, vocês estão dentro. Se não, infelizmente, o concurso acaba aqui para vocês. Tá? Aí tudo bem. Poxa, Alexandre, olha que legal. Consegui 31 pontos. Eu fiz ali em cima da linha. 13 de conhecimentos básicos e 18 de específicos. E agora, o que acontece? Agora não é só isso. Será considerado habilitado para a prova de redação o candidato que estiver classificado na primeira etapa em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro reserva, conforme tabela do anexo 1. Eu não me lembro aqui exato Salvador, mas acho que Salvador são 78 vagas, somando as vagas imediatas e o cadastro reserva. Então, o que a gente vai fazer? 78 vezes 3 dá 234. Você fez 31 pontos. Em tese, você não foi eliminado. Só que você só vai ter a sua redação corrigida se você estiver entre os 234 primeiros colocados. Tá? Se por um acaso eu consegui 31 pontos, mas eu estou na posição 250. Se você tiver empatado, porque às vezes o último colocado tem 500 pessoas, 500 não, é exagero, mas tem 80 pessoas empatadas. Entra todo mundo no empate. Tá? Mas se você tiver ali já fora, o concurso terminou para você aqui. Tá? Você precisa estar dentro do triplo do número de vagas. Os candidatos não habilitados na forma do subitem anterior serão excluídos do concurso, ou seja, acabou o concurso para você aqui e sua redação sequer vai ser corrigida. Tá bom? Triste, triste. Mas não é tão complicado, não. Tá? Alexandre, mas Caixa Econômica tem muita vaga. Mas lembrem-se do seguinte, as vagas da Caixa Econômica são nacionais. E vocês vão fazer um concurso regionalizado. Vocês vão optar por onde vocês querem vaga. Eu falei aqui, eu vou botar aqui para vocês depois, para quem ainda não viu o edital, os locais de vaga e o número de vagas. Tá? E aí vocês vão ter uma noção melhor. Inclusive, vocês não precisam se candidatar exclusivamente ao que eu botei aqui. Vocês podem escolher uma outra localidade. Tá bom? Serão eliminados, aí essa parte aqui é importante. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos na prova de redação. Isso daqui é um sarrafo alto. Porque geralmente eles falam assim, 50 elimina. Esse subiu o sarrafo. A nota mínima é 70. Se você tirou abaixo de 70 na redação, o concurso acabou para você aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tirou acima de 70, legal. Foi convocado foi habilitado para correção da redação, ótimo. Tirou acima de 70, maravilha. Agora vem o resultado final. O que é o resultado final? Vai somar a sua nota da prova objetiva com a sua nota da redação. O total é a sua pontuação final. Tá? Características da prova. Ela vai durar 5 horas, porque é uma prova puxada, são 60 questões e mais uma. E aí, ao longo do nosso curso, eu vou dar alguns toques, principalmente. Quem aqui já é da velha guarda, né? Estou vendo aqui Carla, Liliane, Aline, já sabe que eu falo sempre, né? Como é que vai fazer a prova? Deixa meia hora final, aqui não é nem meia hora, é 1 hora final para fazer a redação, para preencher cartão resposta, né? Não sofre em cima de questão, vocês têm 5 horas, é tempo mais do que suficiente. E é uma prova cansativa. É uma prova cansativa. Então, vocês vão precisar se preparar para ela. Detalhe, você só pode sair 2 horas após o início da prova. Tá? A prova começou, não sei o horário, porque eles não falam, mas se a prova for de manhã, 8 da manhã, você só pode sair 10 horas. Tá? E não será permitido levar o caderno de prova. Mas eu vou esperar até o final. Mesmo assim, eles não vão liberar caderno de prova. Eu não gosto de organizadora que não libera caderno de prova, tá? Eu acho que não tem nada a ver isso, mas eles não vão liberar. Como é que eu vou saber, então? Vai ser liberado o espelho para você conferir depois, tá?
Eu não gosto muito, porque eu acho que é interessante você ver mais. É uma opção da organizadora por motivos de segurança, até pelo tamanho do país, né? Eu acredito que essa prova vai ser na parte da tarde, gente, porque é um concurso nacional. E, por exemplo, no Acre, são 2 horas a menos. Imagina se a prova for 8 horas da manhã, lá vai ser 6. Então, geralmente, essa prova é à tarde. Eles colocam 14 horas, né? Para poder lá ser meio-dia, um horário mais aceitável. Tá bom? E aqui algumas datas importantes. Dia 26 de maio é a prova. O gabarito sai no dia 27 de maio. A divulgação do espelho do cartão resposta sai no dia 27 de junho. Eu não entendi muito bem isso, porque se esse espelho sair, porque assim, como é que você vai fazer a correção do gabarito se você não pode levar as questões que você marcou? Então, assim, eu vou até dar uma olhada aqui, se eu não me confundi, mas não, eu vi direitinho. A data é justamente essa. Eu achei meio estranho isso. Eu acho que esse espelho vai acabar sendo liberado antes. Porque não tem como. Se eles não vão permitir que vocês tragam a prova, como é que você vai alegar? Você vai ter que lembrar de cabeça o que fez? Então, fica meio estranho isso daí, né? O resultado da prova objetiva sai no dia 4 de julho, né? Inclusive com as notas preliminares de redação. De 20 e 21 de julho vai ter o procedimento de heteroidentificação para quem concorrer às vagas de pretos e pardos. E o resultado final do concurso é no dia 5 de agosto, o que já habilita para as primeiras convocações, né? Então, é basicamente isso, gente. Ao final, que o pessoal me pergunta, e aí, vale a pena? Claro. Qualquer concurso vale a pena. Qualquer concurso vale a pena. Eu confesso que ela vem com um nível um pouquinho mais, eu não vou dizer alto, mas mais elaborado do que eu imaginava. Com muitas disciplinas, prova com muita disciplina, é complicado para a organização do aluno. A pessoa que já é cascuda em concurso é mole, mas para quem não é, estudo isso, estudo aquilo, então é um pouquinho complicado. Mas dá para fazer, até porque vocês vão ter 3 meses até a prova. 3 meses dá para estudar muita coisa, né? E aqui no preparatório a gente vai trabalhar da seguinte forma. Segunda e quarta a gente está trabalhando disciplinas comuns. Segunda e quarta a gente vai trabalhar sempre português, matemática e conhecimentos bancários. E às sextas-feiras, não serão todas, mas algumas intercaladas, a gente vai trabalhar conteúdos específicos de caixa econômica. Compliance, comportamentos éticos, probabilidade estatística. Inclusive, a gente vai ter algumas aulas gravadas, tá? Algumas muitas, porque o conteúdo é muito extenso. Então, a gente vai ter bastante aula gravada para a gente não ficar ali só nas aulas ao vivo e aproveitar as aulas ao vivo para fazer exercício. Ana me chamou. Pode falar, Ana. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Professor, no caso, as aulas vai ser segunda, quarta e sexta, isso? Segundas e quartas, todas as segundas e quartas. As sextas, nem todas. Tá? Algumas sextas sim, algumas não. Tá? Por isso que eu botei segundas e quartas e eventuais sextas. E o horário, professor? Sempre das 20 às 21h30. Claro que às vezes acontece, como aconteceu essa semana. Pessoal, essa semana eu vou precisar começar a aula às 19 horas, mas é o excepcional. O normal, as aulas às 20 horas até às 21h30. Tá? E lembrando que todas as aulas são gravadas. Né? Então, quem não assistir ao vivo no dia pode assistir posteriormente. Deixa eu tirar mais dúvida, professor. No caso, eu tenho 51. Para banco, o senhor acha que ainda vale a pena fazer o concurso mesmo com essa Até 70. Até 70 você pode fazer tranquilamente. E, inclusive, se leva vantagem no desempate, né? Porque um dos critérios de desempate é a idade. Sim. O primeiro critério de desempate é o estatuto de idoso, maior de 60 anos. É o primeiro critério para você ver. Você está com 51, você está nova ainda. Porque quem leva vantagem é o pessoal de 60. Né? Então, não tem isso não, tá? Claro que se você tivesse com 69, eu ia falar assim, Ana, você vai ficar só um ano lá no banco. Mas 51 ainda vai trabalhar muito na Caixa Econômica, no mínimo 19 anos lá. Tem muito tempo ainda para trabalhar, tá bom? Pronto.
Se dedicar a estudar. Isso aí, com certeza. 3 meses é mais do que o suficiente. Bergson levantou a mão, pode falar, Bergson. Bergson? Não sei se levantou a mão ou se foi acidente. Acho que foi acidente. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Não? Bom, então vou fazer o seguinte. Se tiver, tá? Pode falar a qualquer momento. Mas enquanto isso eu vou encerrar aqui. Vou fechar. Nayara levantou a mão. Vai falar, Nayara? Bom dia, professor. Mas porque isso aqui é análise do edital, né? Porque eu ia fazer uma pergunta como ia ser o conteúdo, a separação do conteúdo do Banco do Nordeste e o da Caixa. Da forma que eu falei. Segunda e quarta são os conteúdos comuns, porque tudo que cai no Banco do Nordeste vai cair na Caixa. Segunda e quarta são os conteúdos comuns, e sexta-feira, as eventuais sextas, são Caixa. Quem vai fazer só Banco do Nordeste, assiste segunda e quarta. Quem vai fazer Banco do Nordeste e Caixa, assiste segunda, quarta e sexta. Quem vai fazer só Caixa, segunda, quarta e sexta. Tá bom? Bom, vou parar aqui. E já de imediato, eu vou começar um assunto da nossa segunda aula, né? Na primeira aula, a gente deu uma entrada ali no Sistema Financeiro Nacional e hoje, como eu já sabia que teria análise do edital, eu trouxe uma aula bem curtinha, mas bem importante. É um assunto que aparece lá embaixo, né, que são atualidades do mercado financeiro, bancos na era digital, coisas que a gente conhece, mas às vezes a gente não tem noção de algumas coisas, né? Então, trouxe aqui para a gente poder falar sobre isso, tá? E aí a gente já consegue também livrar um assunto bem interessante. Então, vamos lá. Primeiro, bancos digitais. Todo mundo aqui conhece o que é um banco digital, né? Bancos digitais são aqueles que não oferecem atendimento presencial. Se diferem dos bancos digitalizados, que oferecem plataformas digitais e canais interativos de participação. Então, aqui, ó, bancos digitais, você não tem uma agência presencial. Então, aqui eu tenho um exemplo, o Banco Inter, o Neon, o Nubank, o Next, o C6 Bank. Alguém conhece algum outro que não esteja aqui? Tem muito, né? Alguém lembra algum? Eu não, só lembro desses aí, mesmo assim, o que eu conheço mesmo é o Nubank e o C6. Resto... Vou citar alguns que eu não contei aqui. Cora. Banco Pan. Banco Pan. O Banco Pan não é digital. Não? O Banco Pan é digitalizado, porque ele tem agências presenciais. Essa é a diferença do banco digital para o banco digitalizado. Tá? O banco digital, ele não tem atendimento presencial. O Banco Pan, ele tem agências presenciais. São poucas, mas você tem em alguns lugares. Tá? Então, ele é considerado um banco digitalizado. Assim como o Bradesco. O Bradesco é um banco digitalizado. Você tem o aplicativo do Bradesco, você pode fazer um monte de coisa, mas ele tem agência. Tá? Então, essa é a diferença do banco digital para o banco digitalizado. Peraí, e o Itaú, Banco Brasil também é são todos digitalizados. Eles não têm aplicativo, você não consegue fazer tudo por lá. Sim. Eles não têm atendimento presencial. Também. Então, então a minha diferença é, quando não existe agência física, é banco digital. Exatamente. E quando tiver agência física, é banco digitalizado. Ok, vai. Desde que eles tenham todos os aplicativos. Hoje todos têm, né? Então, eles são bancos digitalizados. Pronto. E ter aplicativo. Joia. Isso. O IT, no caso. Banco IT. Esse daí, ele é digital. Ele é vinculado a um outro banco, que é o Itaú, né? Mas ele não tem agência física. Ele não tem agência física, ele é digital. Ok? Essa é a diferença do banco digital para um digitalizado. Certinho? Então, vamos prosseguir aqui. Quais são as características desses bancos digitais? O processo é não presencial, os canais de atendimento são 100% eletrônicos e a resolução de problemas ela ocorre por múltiplos canais, por chat,
né? Geralmente é aquele robô. Então, o que às vezes é uma vantagem, às vezes é uma desvantagem. Como é uma questão assim muito digital, né? Entra aqui pelo chat, só que às vezes você conversa com um robô. E às vezes o que mais você quer é conversar com uma pessoa para ela resolver teu problema, né? O processo não presencial eu consigo resolver em qualquer lugar do mundo, só que às vezes o que você precisa é um cara a cara para resolver. E esses bancos não oferecem isso. Então, assim, tem vantagens, mas tem desvantagens também, tá? E essa é uma delas que pode ser vista por esses dois lados. Ok? Serviços oferecidos, né? Esses bancos, quando eles começaram a aparecer, eles tinham algumas diferenças em relação aos outros, né? E até hoje. Eles trazem uma situação que geralmente encanta logo de cara. Conta corrente sem tarifa. Né? Geralmente, quando você abria uma conta corrente num banco físico, você tinha que pagar todo mês uma tarifa. Isso antigamente era obrigatório. Hoje, você consegue umas contas aí sem tarifa. E isso geralmente veio a reboque, principalmente dos bancos digitais. Porque os bancos digitais eles chegaram assim, você abre a sua conta, você tem acesso a tudo sem tarifa. Então, houve um processo migratório muito grande das pessoas dos bancos digitais, dos bancos tradicionais para os bancos digitais. Isso, depois de um tempo, acabou se diluindo, porque as pessoas se desiludiram com algumas coisas dos bancos digitais. Né? Mas, ainda assim, esses bancos digitais eles tomaram uma grande fatia de correntista dos bancos tradicionais, inclusive pessoas que nunca tiveram conta bancária. Né? Porque antigamente abrir uma conta corrente era algo muito burocrático. Era muito burocrático. Você tinha que ter um depósito mínimo, você tinha que ter um comprovante de renda, você tinha que apresentar documento disso, daquilo. Hoje não. Hoje você baixa um aplicativo, coloca seus dados ali, em questão de 5 minutos, sua conta está aprovada e você já pode começar a movimentar ela. Né? Cartão de crédito, alguns sem anuidades, as pessoas conseguem ali ter acesso a um cartão de crédito, ao crédito muito rápido, e isso é um problema também, que às vezes a pessoa vê o cartão, né, e ela acha que o cartão está incorporado à renda dela, e ela esquece que tem que pagar o cartão todo mês. Investimentos, seguros, consórcios, empréstimos e recargas para celular, fora outros serviços. Esses bancos, eles são fintechs. São empresas da área de tecnologia. Então, eles estão sempre agregando novos serviços. Quer ver um desses novos serviços que estão sendo agregados? Programas de incentivo, programas de pontuação, de milhagem. Vou dar um exemplo do C6. O C6 Bank, ele tem um programa de milhagem, de pontuação, que ele te dá cashback. O que é o cashback? Você vai acumulando os pontos conforme você vai fazendo transações e aqueles pontos se revertem em dinheiro depois. Então, eles vão inovando cada vez mais, porque a característica das fintechs é a inovação. Né? Então, esses são alguns dos produtos e dos serviços oferecidos. Vantagens para os correntistas. Mobilidade e facilidade de pesquisar e encontrar o produto adequado às suas necessidades. Você entra ali e você mesmo pesquisa, você não depende de ninguém. É muito intuitivo, né, para você pesquisar e ver o que você quer. Atendimento personalizado, Big Data, ou seja, o próprio sistema ele consegue personalizar de acordo com as tuas preferências. Né? Então, assim, eu sou correntista do banco, você é o correntista do mesmo banco, mas o meu aplicativo ele é personalizado para o meu uso e o seu é diferente. Então, essa personalização ela é feita também através da tecnologia. E liberdade no gerenciamento das finanças e tarefas mais acessíveis. Você pode mexer ali no teu painel, não, isso daqui eu não uso, tira, isso daqui eu vou deixar. Então, tem toda essa facilidade de você gerenciar o que você mais usa. Agora, tem as vantagens para o banco também. Vocês acham que o banco está fazendo isso porque ele é muito bonzinho e quer ajudar vocês? Não, tem a vantagem. Menor índice de abandono, dadas as vantagens do mundo digital em relação ao analógico. Né? A pessoa abre a conta ali e ela mantém a conta, porque ela não está pagando, ela não tem prejuízo, então ela deixa. Então, para o banco, o índice de abandono, o índice de cancelamento é muito menor. Maior capacidade de investimentos e menores custos para implantação e inovação. O que vocês acham que gera mais custo?
manter um aplicativo desse ou manter 50 agências espalhadas por aí, que você vai ter aluguel, pagamento de funcionário, IPTU, gastos com ar-condicionado, com energia elétrica. O que será que é mais vantajoso para os bancos? Né? Então, obviamente que essa digitalização é muito mais vantajosa. E melhoria no relacionamento com o cliente. Isso daí eu coloco sempre entre aspas, né? Porque essa melhoria ela diz muito respeito também à forma como o banco encara o cliente. Tá? E aí vamos falar do conceito de Internet Banking. Internet Banking trata-se de uma maneira de acessar pelo seu computador as informações do banco ou instituição financeira. Dessa forma, facilita os pagamentos e transações. Alexandre, Internet Banking é meu aplicativo do banco? Não. Isso é o Mobile Banking. Tá? Internet Banking é aquele que você entra lá, www.itaú.com.br, e você acessa. Ou do celular mesmo, mas você entra pelo site. Isso é Internet Banking. Tá bom? Características da Internet Banking. Para atualização do Internet Banking, é necessário ter uma senha, em alguns casos, outras camadas de segurança de acesso. Pode ser o token, pode ser um código de acesso, pode ser uma biometria, né? Eu me lembro que o Itaú, acho que não tem mais, ele tinha um cartãozinho, o Bradesco tinha, eles tinham um cartãozinho com código, e aí aparecia lá, qual é o código? Você tinha que ver no cartãozinho e digitar. O Bradesco ele tem um tokenzinho, que é um aparelhinho, tipo um chaveirinho, que você clica e aparece um número. Alguns você tem que ir lá no aplicativo do celular e gerar um número. Isso são camadas de segurança para impedir que outras pessoas acessem o seu sistema. Tá? Que não seja apenas uma camada. Então, eles colocam 2 ou até 3 camadas. A primeira camada é a senha, a segunda é a confirmação via token. Então, é mais difícil de se burlar essa segurança. Né? O cadastro da senha pode ser feito presencialmente ou em bancos digitais. Em algumas fintechs, a mesma pode ser criada através do aplicativo. E, geralmente, quando se cria a senha, eles, inclusive, pedem a biometria. Você tem que botar lá o celular, eles vão fazer a biometria do seu rosto para ver se realmente não é para ver se realmente, é para eles compararem toda vez que for feita a operação ou em condições de dúvida, que eles queiram confirmar aquela operação, eles vão pedir para você aproximar para fazer a biometria do seu rosto. Tá bom? A Claudina colocou que o Bradesco ainda tem um cartão, minha mãe tem. Eles estavam substituindo esse cartão, né? Mas muitas pessoas ainda têm. Realmente, eu tinha, mas aí o meu já substituíram. Alguns bancos exigem a instalação de um programa específico para uso em computadores. O Bradesco chama de Guardião. É um aplicativo que instala no computador, que é mais uma camada de segurança para impedir o uso de phishing. Phishing não é um vírus, né? Phishing é um malware de computador que é justamente para sequestrar dados, né? Então, o Bradesco usa isso. Eu acho que o Itaú também tem, mas o Bradesco eu sei que tem o que eles chamam de Guardião, né? Ele é uma camada de segurança adicional, um aplicativo que baixa no seu computador. Eu, particularmente, não gosto de usar em computador. Eu prefiro usar no aplicativo de celular mesmo. O computador é muito complicado. Aí vamos falar do Mobile Bank, que é isso que eu estou falando agora. Mobile Bank. Mobile Bank é o aplicativo de celular. Tá? Mobile Bank é a oferta de serviços bancários por meio de aplicativos que podem ser baixados em celulares, tablets, relógios tecnológicos e outros dispositivos móveis. Olha que coisa, né? Quando que a gente ia pensar uns 20 anos atrás que a gente poderia acessar o banco até por um relógio, né? E não se assustem com o que virá daqui a 10 anos. Com certeza vai ser muito mais. Recursos de segurança são muito semelhantes ao que a gente viu no Internet Banking. É uma senha eletrônica que geralmente é diferente da senha do banco. O iToken é um token automático. Quando você entra, ele automaticamente gera uma senha de acesso. E a utilização da biometria. A maioria do Mobile Bank utiliza sua biometria. Você encosta o dedo lá
para poder confirmar que é você, né? Então, tudo isso são camadas de segurança. Quais são as vantagens do Mobile Bank? Primeiro, a melhor de todas, sem filas, né? Comodidade, praticidade, transações a qualquer hora e lugar. Às vezes eu estou deitado e estou fazendo ali, pagando minhas coisas, né? Maior controle sobre gastos e investimentos e taxas reduzidas. Muitas vezes as taxas do Mobile Bank conseguem ser até menores do que de bancos presenciais. Deixa eu falar uma coisa que eu acho bem importante. Eu conheço muita gente, principalmente pessoas mais antigas, que falam assim, eu não confio nisso. Eu não confio em pagar nada pelo celular, eu tenho medo, eu gosto de pagar no banco. Gente, as camadas de segurança que se tem hoje, elas são tamanhas que o risco é ínfimo, né? É um risco muito pequeno. Pode acontecer algum problema? Pode, mas aí você precisa estar totalmente desguarnecido, né? E questões básicas como não clicar em links que enviam. Hoje, o crime organizado ele está muito, 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 muito desenvolvido, né? Eles conseguem enviar para vocês mensagens que você diz que é assim, né? Eles falam, dá um 0800, fala, 0800 é do banco, você liga. Eu já vi casos que o 0800 é o mesmo que o banco usa. Só que o banco não usa para ligação. Eles conseguem colocar uma máscara no número de telefone. Então, você liga para o 0800 e eles falam atendimento, como se fosse com aquele barulho de telemarketing. É muito organizado. Então, assim, na dúvida, nunca clique em link, nunca sigam a informação de SMS ou de WhatsApp. Chegou alguma confirmação? Você fez uma compra agora. Liga para o seu gerente. Se for banco tradicional, liga para o gerente. Se for banco digital, olha pelo aplicativo se aquilo está ali. Tá? Mas não sigam SMS, Zap, porque geralmente isso daí pode ser golpe. Tá bom? Open Banking. Vamos falar do Open Banking agora. O Open Banking é um conjunto de regras e tecnologias que vai permitir, já permite, né, o compartilhamento de dados e serviços de clientes entre instituições financeiras por meio da integração de seus respectivos sistemas. O que é Open Banking? E vocês já devem ter, quem tem aplicativo de celular já deve ter visto, né? Open Banking, geralmente o banco ele te convida, né, a abrir seus dados. O que é o Open Banking? Vamos supor que você tem uma conta no Itaú e uma conta no Nubank. O Open Banking é o seguinte, é você conjugar essas duas contas. Ou seja, quando você entra no aplicativo de um, você consegue ver, inclusive, dados da outra. Os bancos trocam informação. Então, às vezes, o que acontece? Você tem um financiamento lá no Itaú, que você está pagando, teu financiamento está em dia. Então, o Nubank, vendo aquilo, fala assim, poxa, a pessoa paga em dia um financiamento, né? Ela pode aumentar o limite de crédito. Então, o objetivo é esse, é que os bancos analisem o perfil do correntista, até para oferecer produtos mais direcionados a ele. Isso é o Open Bank. São dados abertos entre as instituições financeiras. O princípio fundamental do Open Banking é o consentimento do usuário. Ninguém vai compartilhar os seus dados a menos que você autorize. Tá? Ou seja, as empresas deverão obrigatoriamente compartilhar informações de um cliente, seja pessoa física ou jurídica, se ele solicitar e autorizar a transmissão dos dados para outra instituição. Geralmente, quando você entra, tem lá, Open Banking, aí vão falar das vantagens e vão pedir a sua autorização. E a sua autorização ela tem um prazo definido. Quando vence, você tem que autorizar de novo. Geralmente é 1 ano. Fica autorizado o compartilhamento. Se você não quiser autorizar, não autoriza. Tá? Ninguém vai ter acesso. Qual é o objetivo do Open Banking? Reduzir a barreira de entrada, democratizando não só os empréstimos, mas diversos tipos de produtos financeiros, para que os bancos, fintechs, instituições de pagamento possam compartilhar as informações entre eles e o cliente tem o direito de escolher qual instituição oferece as melhores condições para cada serviço financeiro. Quer ver um exemplo?
Você tem um cartão de crédito no Nubank com um limite alto. Aí o Itaú foi lá e viu, caramba, ele tem um limite alto, ele paga em dia, pô, vou oferecer para ele também um cartão. Quem sabe ele larga o do Nubank e vem para o meu. Esse é o objetivo, né? É competir pelo cliente, oferecendo os produtos que mais se adequem à realidade dele. Tá bom? Quais são as fases? Essas fases já foram todas concluídas, tá? Não é um aplicativo. O Open Banking não é um aplicativo e não é um produto, tá? Ele é uma ação entre os bancos. Não é um aplicativo que vai permitir um compartilhamento nem um produto. Os clientes poderão pedir para as suas instituições financeiras compartilharem seus dados, se assim desejarem, por meio dos aplicativos já existentes das respectivas instituições. Não sei se algum de vocês já autorizou o Open Banking. Geralmente, quando você autoriza, por exemplo, você está lá no Bradesco e vai autorizar que o Itaú tenha acesso. Você autoriza, automaticamente o Bradesco vai abrir o aplicativo do Itaú, vai aparecer lá um termo de autorização no Itaú, você vai autorizar e você volta para o Bradesco. Tudo feito de maneira automática. Tá? Você não precisa ficar abrindo e fechando. Automaticamente, o aplicativo vai te levando. Fase 1. A primeira fase começou em fevereiro de 2021. A movimentação aconteceu apenas entre as instituições e não englobou os clientes. Esse foi o momento delas compartilharem entre si sua gama de produtos, serviços, tecnologias e taxas. Tá? Qual foi a segunda fase que já ocorreu também? A partir de 15 de julho, começam efetivamente os primeiros movimentos do Open Banking frente aos consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Apenas com o consentimento do cliente, os bancos poderão compartilhar entre si suas informações pessoais, como nome, CPF, endereço e telefone, além de dados financeiros relacionados à conta corrente, histórico bancário, operações de crédito e afins. A partir desses dados, há a chance de se oferecer serviços ainda mais personalizados ao perfil do cliente. Terceira fase, começa em agosto de 2021. Aí já oferece uma maior autonomia, eficiência e centralização de serviços ao consumidor. A partir delas, é possível ter acesso a pagamentos em diversos canais, e não apenas no canal de sua instituição. Por exemplo, você pode, no aplicativo do Itaú, pagar uma conta utilizando o seu saldo em outro banco. Quer ver um exemplo? Você poderá utilizar pagamentos do Itaú usando saldo de outras instituições. Isso permite. Tá? E a última fase do Open Banking, que também já está em funcionamento desde 2021, é um marco na revolução do sistema bancário brasileiro, começou em dezembro de 2021. Provavelmente é a partir dela que surgem ainda mais serviços personalizados de acordo com as necessidades reais dos clientes. Aqui você poderá incluir mais dados que podem ser compartilhados, sejam eles referentes a serviços de credenciamento, seguro, previdência complementar aberta, câmbio, conta salário, conta de depósito a prazo e outros produtos de investimento. O Open Banking hoje ele já está totalmente concluído. E quando você autoriza, o banco tem totalmente noção de tudo que você está fazendo. Né? Quais dados vão ser compartilhados? Então, aqui, no Brasil está previsto o compartilhamento de dados cadastrais usados para abrir uma conta em banco. Dados pessoais, nome, CPF, telefone, endereço, etc. Dados transacionais, informações sobre renda, faturamento no caso de empresa, perfil de consumo, capacidade de compra, conta corrente e dados sobre os produtos e serviços que o cliente usa, empréstimos pessoais, financiamentos. Detalhe, tudo sempre com o consentimento do usuário, tá? Nunca pode ser compartilhado nada sem compartilhamento. E lembrando que esse compartilhamento é por prazo definido, tá? Quem? Né? Quem compartilha? Instituições financeiras classificadas como S1, ou seja, instituições que possuem porte igual ou superior a 10% do PIB, ou que tenham atividade internacional relevante. E S2, instituição de porte entre 1% e 10% do PIB, serão obrigadas a participar do Open Banking.
São elas: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, BNDES, Citibank, Credit Suisse, entre outros. As demais instituições têm adesão voluntária ao Open Banking. Instituições de pagamento como PicPay, Mercado Pago, Nubank, né, elas vão poder escolher participar ou não. Todas participam. Né? Todas optaram por participar, porque é bom para eles, é excelente para eles saber o que o cliente tem no outro banco, né? O que ele pode oferecer para competir. Se uma fintech ou outra instituição que tem participação voluntária quiser entrar no Open Banking, deverá obrigatoriamente compartilhar os dados de seu cliente, caso eles peçam, com qualquer outro banco ou fintech participante do Open Banking. Você não pode só pegar o compartilhamento e não compartilhar os seus, você vai ter que compartilhar também. Tá? As instituições receptoras dos dados terão um prazo máximo de 12 meses, já foi concluído, para acessar os dados segundo as regras do Banco Central. Depois disso, o cliente precisará renovar o consentimento. Ou seja, o consentimento é sempre de 1 ano. Venceu, quando tiver vencendo ali 1 ano, você vai receber mensagem do banco: olha, seu consentimento para o Open Banking está concluindo. Vamos renovar? Você quer renovar? Porque sempre o cliente vai ter que autorizar a renovação a cada 12 meses. Não é automática. Tá bom? E para a gente concluir nossa aula de hoje, vamos falar de novos negócios, né? Começando pelo API. O API, ele é uma sigla em inglês que significa Interface de Programação de Aplicativos. Tá? É o recurso que permitirá às instituições compartilhar as informações no ecossistema do Open Banking de maneira padronizada. O API nada mais é do que o que permite que haja o Open Banking. Tá? O API é uma espécie de ponte que conecta aplicações diferentes por meio de uma mesma linguagem. Por exemplo, o Uber usa uma API do Google Maps para que tenha os mapas no seu aplicativo. Bem como o Airbnb também usa uma API para mostrar as localizações dos imóveis disponíveis para aluguel. Então, o API é uma ponte entre aplicativos para que eles possam compartilhar. Tá? Isso é uma questão de prova. Às vezes cai, tá? O que permite o Open Banking? Qual é a interface? Qual é o recurso que permite que as instituições compartilhem? É o API. É o API que faz com que o Open Banking possa acontecer. Tá bom? Iniciador de pagamentos, o PISP. A criação da figura do iniciador de pagamento, o PISP, aprovado pelo Banco Central como entidade regulada, vai possibilitar que a relação entre PIS e Open Banking se consolide. Na prática, com o PISP, será possível acessar o banco ou outra instituição financeira por canais que não necessariamente são o aplicativo ou o internet banking do banco. Assim, será possível iniciar as transferências por canais como o WhatsApp, Mercado Pago, iFood, entre outros, e efetuá-las com Pix, embora o Pix não seja a única opção nesse caso, já que será possível utilizar outras formas de transação como TED, DOC não, porque o DOC não existe mais, ou boleto. Tá bom? Então, essa é o iniciador de pagamento. A gente já tem aí, né, algumas modalidades pelo iFood e tudo, mas a ideia é que você consiga fazer através do PISP de uma forma muito mais rápida. Tá? E Open Banking e Pix é a mesma coisa? Não, são coisas totalmente diferentes. Open Banking é um conjunto de regras onde os bancos atuam. Pix é um meio de pagamento. Tá? São coisas totalmente diferentes. E aí também, vocês já devem ter ouvido falar do Drex, né? Só que isso é um assunto para posteriormente, que a gente vai falar, é um outro mecanismo do Banco Central que deve ser colocado aí em prática futuramente. Eu coloquei aqui algumas questões de concurso, mas eu não vou resolver com vocês hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar essas questões sobre esse conteúdo que a gente trabalhou hoje, tá? E na nossa próxima aula, na segunda-feira, eu vou trabalhar com vocês isso, ok? Oi, Carla, pode falar. Uma perguntinha. DOC não existe mesmo? Acabou? DOC agora só existe em algumas situações especiais, mas para clientes comuns, pessoas físicas, ele não existe mais. Agora é só a TED. Tá?
Então, o DOC existiria entre empresas CNPJ? Não necessariamente, Carla. O DOC, existem algumas situações, eu não sei exatamente quais são. Não, nem precisa entrar em detalhe. É porque, assim, como eu nunca uso esse tipo de coisa, eu não uso TED, eu não uso DOC, nunca usei, aí, assim, eu sou do tempo das antigas, aí você falou que o DOC não existe, aí foi um baque para mim agora. Ele acabou agora, nesse mês, fevereiro. Né? Ah, tá. Não existe mais. Ele acabou. Ele foi sendo eliminado gradualmente, tá? Mas se eu não me engano, agora, fim de fevereiro, ele deixa de existir totalmente. Só vai existir o TED, né? Que inclusive é muito mais prático que o DOC. O DOC você só fica no outro dia, no próximo dia útil. O TED não, o TED é instantâneo, né? Então, transferência você só vai ter o TED e o Pix, né? O DOC ele não existe mais. Valeu. Okay? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, antes de concluir, deixa eu só mostrar para vocês aqui a parte do edital da Caixa que fala das vagas. Eu vou me concentrar aqui nas vagas da Bahia, né? Então, aqui, ó. Bahia, você tem... Aqui são as vagas de ampla concorrência, que é de cadastro reserva. Então, assim, Alagoinhas são 6 vagas, Barreiras, 8, Feira de Santana, 13, Itabuna, 9, Salvador e região metropolitana, 63, Senhor do Bonfim, 18, Teixeira de Freitas, 3 e Vitória da Conquista, 9. E ainda tem as vagas do cadastro reserva. Então, por exemplo, Alexandre, eu tenho parente lá em Senhor do Bonfim, lá na região do Senhor do Bonfim, Capim Grosso, aquela região, eu queria ir para lá, Jacobina, né? Quantas vagas são? São 18 vagas imediatas e mais 4 reservas, ou seja, 22 no total. Então, para que você tenha a sua redação corrigida, você vai precisar estar entre os 66 primeiros colocados. Tá? É assim que vai funcionar. E aí vocês podem ver depois no edital as vagas dos outros estados, né? Ó, Brasília, 69 vagas, mais 16 reserva. E aquela que eu mostrei para você que tem vaga para caramba, tá aqui, ó. Caruaru não, Caruaru. 96 vagas e mais 23 no cadastro reserva. Então, aí são 119 vagas. Mas depois vocês podem ver com calma, né? Você tem cidades pequenas, assim, ó, Picos, são 60 vagas e mais 15. 75 vagas. Uma região muito pequena. Enquanto você vê aqui, ó, Rio de Janeiro, a capital mesmo, só tem 15 vagas e mais 4 reservas, 19. Né? São Paulo, capital, só tem 13 vagas e mais 3. Então, são essas situações aí que vocês podem analisar depois com calma. Ok? Alguma questão a mais, gente? Não? Bom, essa aula aqui foi aberta, né? Então, pessoal que não é da turma, agradeço a participação de vocês. Quem já é da nossa turma, Banco do Nordeste, Caixa, segunda-feira, aula normal, 20 horas. Quem não é, pode fazer sua inscrição lá diretamente pelo nosso WhatsApp, 3510 11 24, né? WhatsApp 71 3510 11 24. Você faz a inscrição, você consegue fazer a inscrição e já participar lá da turma de segunda-feira. Essa é a nossa segunda aula. A primeira já aconteceu, mas as 2 aulas ficam disponibilizadas, gravadas, para vocês assistirem quando quiserem. Ok? Pessoal, bom fim de semana, bom descanso, bons estudos para todo mundo. E voltamos segunda-feira, 8 da noite. Ok? Professor, tchau, gente. Oi, Ana, pode falar. Qual o valor que está o curso, professor? O valor é R$200. Caixa e Banco do Nordeste, tudo junto. 200 por mês? Não, 200. 200 taxa única. Taxa única. Paga 200 e o curso está pago. Ok? É. Beleza. Tchau, gente. Até a próxima. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigada a vocês também. Obrigado, bom dia.